pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo hoje, tá? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre idosos, tá? O tema é idoso, um jovem que deu certo. Então eu gostaria de, nesse momento, ter a máxima serenidade e clareza possível para atingir também esse público da terceira idade, para passar uma mensagem positiva para vocês, além do meu público normal, tá? Fiz uma colinha, como sempre, para não me perder na linha de raciocínio, tá? Então vamos lá, vamos falar de idoso? Gente, falar de idoso para mim é falar de raízes, é falar de sabedoria, é falar de enciclopédia humana, tá? A minha intuição, para começar por Deus, vamos dizer assim, a minha intuição é que Deus seja um idoso, que seja... Eu vejo a figura de Deus como a figura de um idoso, de muita sabedoria, um idoso de muita proteção e ao mesmo tempo meio ranzinza, que tem aqueles seus momentos de ira, né? Então assim, como a minha figura de pai foi um idoso, eu vejo Deus como um idoso, tá? Posso estar errada, mas na minha intuição é assim. Meu pai, quando a minha mãe engravidou do meu pai já tinha 55 anos. Então, assim, quando eu tinha os meus 15, meu pai já tinha 70. Então, assim, eu posso ter só 37 anos, mas eu tenho um pouquinho de propriedade para falar, porque eu fui criado por um pai-avô, né? Vamos dizer assim. Outra coisa também, o meu primeiro trabalho foi trabalhar com a terceira idade. Aos 17, 18 anos mais ou menos, eu participei de um projeto que chamava Alfabetização Solidária, lá no Nordeste, lá na Paraíba, lá, né, lá no meio do nada, que era um treinamento que você tinha que alfabetizar pessoas que não tiveram oportunidades. Então eu tinha na minha sala adolescentes, eu tinha na minha sala adultos e idosos, tá? Só que assim, não era nada fácil. Por quê? Porque eu morava na zona rural e eu tinha que levar para a sala de aula uma faixa etária aí de 60, 65 anos, depois de ter trabalhado o dia inteiro na lavoura, na roça, com um sol de 40 graus na cabeça. Então eu tinha que me reinventar, eu tinha que dar um jeito de manter aquela sala lotada todos os dias. Até porque eles já estavam cansados mentalmente. Só que assim, tinha muitos que não sabiam nem assinar o nome, gente. Era com o dedo, né? Na época da digital do dedo. Então imagina o prazer, acho que foi mais ou menos um ano o projeto que ficou, que eu tive no final do projeto, de ver aqueles idosos assinando, sabendo, lendo palavras, alguns até frases, alguns até livros, mas o mínimo que saiu de lá foi assinando o seu nome. Tem coisas que o dinheiro não compra, mas isso não tem preço. Então, para mim, foi uma experiência única, tá? A gente tinha visitas de coordenações que vinham sem dia e sem hora. Então, assim, você tinha que manter a sala sempre cheia, né? E aí, o que eu fazia? Eu inventava um bingo, né? Eu pegava lá no mercadinho onde a minha mãe tinha conta, eu comprava chocolates, sem ela saber, só deixava lá na conta e nunca falava. Por quê? Porque todo dia eu falava pra eles, hoje eu vou fazer um bingo, mas eu não falava o dia, porque eu precisava manter aquela sala lotada, então eu tinha que me reinventar pra manter eles lá na sala. E assim, não foi fácil, mas foi muito produtivo. No final de todo o projeto, vocês não fazem ideia, foi uma experiência incrível. Então assim, com um pouquinho de propriedade eu falo pra vocês que eu tenho um apreço muito grande por essa terceira idade. Um apreço, assim, se eu pudesse eu pegava todos no meu colo, porque eles são de muita maturidade, não tem preço, não teve preço pra mim, é por isso que eu tô falando dessa experiência, tá? Agora vamos lá. Algumas pessoas me inspiram, né, na internet para falar um pouco sobre esse tema hoje. Eu tenho alguns inspiradores, né, eu vou citar dois aqui que são os meus principais, que é o Silvio Matos, que eu gosto muito, me inspiro muito na pessoa dele, e o Jorge Mário, que para quem não conhece é o Papa Francisco, né? Não pela imagem do Papa em si, eu gosto muito da imagem do Papa, mas eu vejo a biografia de quem foi ele. Então são as duas pessoas que mais me inspiram hoje, tá? Para ter um pouco de propriedade para falar para vocês. Agora o assunto é o seguinte, é um pouquinho mais delicado que eu vou falar para vocês agora, tá? Vocês sabem que a doença do século chama mal de Alzheimer, né? É tão delicado falar dessa doença, mas eu acho é uma doença tão traiçoeira
que perde todas as lembranças, tudo aquilo que você foi um dia, vamos dizer assim, a tua biografia. Então, é uma doença que me preocupa muito, eu penso muito nisso. E por que eu estou abordando esse tema, né? Porque eu tive na família pessoas que morreram por um Alzheimer muito precoce, vamos dizer assim, né? Por uma demência muito precoce. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Muito cuidado com a tecnologia, saibam usar ela a teu favor, tá? Leiam um pouco mais, experimentem, vocês já fizeram isso? Experimenta tomar banho de olho fechado e pegar os objetos ao teu redor, shampoo, condicionador. Se você nunca fez, faz isso. É horrível no começo, mas dá super certo e estimula também. Então são coisas simples, dinâmicas simples, que vai ajudar bastante aí para a gente não acabar tendo esse problema futuro aí, tá? Porque os nossos idosos de hoje, gente, eles não foram criados com a tecnologia que nós temos. Então, assim, os idosos, não vamos dizer assim, nós hoje, né, na nossa faixa etária de idade, chegar até a idade que eles têm hoje, se a gente não se precaver desde já, a gente não vai ter a memória que eles têm, né? Porque hoje eles têm uma memória excepcional, mas a criação deles foi completamente diferente, tá? Então vamos se atentar aí a um pouco mais de leitura. Quando fala de leitura, não precisa você ler um livro no final de semana, lê uma página, né? Tem leitura melhor do que ler a Bíblia? Lê uma página, abra aleatoriamente, pega um versículo e começa a tentar entender o que aquele versículo quis dizer para você, estimula a sua memória, estimula nesse momento, tá? Então vamos lá. A gente sabe que tem muita pesquisa para a descoberta do mal do Alzheimer, tem muito estudo sobre isso, mas tem um especial que me chamou a atenção, esses dias eu estava lendo, que foi feito lá na universidade lá de Copenhague, na Dinamarca, onde ele fala que 40%, olha isso, 40%, tá, do risco relacionado a essa doença está na ansiedade, tá no estresse e tá no cansaço. Se você for ver, é isso que a gente vive hoje: ansiedade, estresse e cansaço. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Vamos ter um pouquinho mais de paciência, né? Respira, Brasil, põe o pé no freio, olha o que a gente está passando agora, olha a situação, o caos que está o nosso país. Vamos respirar, ter um pouquinho de paciência, que daqui a pouco tudo se resolve, daqui a pouco tudo passa, nada nessa vida é por acaso. Então nesse momento vamos ter um pouquinho mais de paciência, tá? Olha, quando eu comecei a criar esses vídeos para vocês, tem mais ou menos um mês, eu comecei a acordar automaticamente por volta das 4:30 da manhã, tá? Aí eu faço as minhas orações e aí para depois começar a fazer outras coisas. A minha logística é bem complicada por conta dos filhos, do trabalho, então nesse momento é um momento que eu tô calma, que eu tô tranquila e é muito proveitoso. Então de repente faça isso, acorda um pouco mais cedo, faz uma meditação, faz uma oração da forma como você achar melhor. É super válido, pra mim é super válido, está sendo, tá? Então nesse momento vamos ter um pouquinho de paciência, vamos respirar, vamos ter calma, né? Principalmente com quem cuida de idoso, quem tem a sua rotina diária com idoso, um pouquinho mais de paciência, tá? Eu não vou falar de política nesse vídeo porque é muito complicado e cada um tem sua opinião, mas eu acho o seguinte, quando eu falo pra vocês ter um pouquinho de paciência, porque tá tenso, né, a situação que a gente se encontra agora, mas eu te falo uma coisa. Pra mim, na minha concepção, a diferença entre uma pessoa competente e outra pessoa competente é a fé cristã. Pra mim, essa é a diferença, tá? E outra coisa, idosos, parem de falar que vocês são um peso. Ai, meu pai falava, eu tô dando trabalho pra vocês, eu sou um peso. Vocês não são um peso. Vocês estão sendo, no mínimo agora, reconhecidos por alguém que diretamente ou indiretamente está retribuindo para vocês o que vocês fizeram lá atrás por alguém. Então para de falar, eu tô dando trabalho, eu sou um peso, isso não existe, a gente faz por amor. É por amor que um dia vocês se dedicaram aos seus entes queridos. É por amor, tá? Então para de reclamar e falar que tá sendo um peso, que vocês não são um peso, tá? E eu quero parabenizar as pessoas, a vocês que se dedicam nessa área, aos geriatras,
cuidadores, pessoas que cuidam dos seus entes queridos, que sejam seus avós, seus sogros e sogras, seus pais, vizinhos. Parabéns para vocês, tá? Parabéns a todos. Creches de idosos, vamos dizer, casas de repouso, todos vocês, parabéns pela iniciativa. Podem ter certeza que Deus os compensará no momento certo, tudo bem? E agora, a mensagem final que eu quero passar, ainda não para os idosos, mas para todos no geral, é o seguinte, gente: se eu, aos meus 17 anos, conseguia levar uma turma de 40, vamos dizer assim que 20 era no mínimo idoso, 40 pessoas numa sala de aula das 7 às 10 da noite, numa zona rural, onde eles trabalhavam o dia inteiro na roça, e tinham, como que eu vou falar, o incentivo ainda, a vontade de aprender alguma coisa, e eu tinha que me rebolar, eu tinha que me reinventar, e conseguia fazer isso porque você não consegue se reinventar numa pandemia. Claro que consegue, né? Vamos se reinventar, que o momento agora é de se reinventar. E idosos, eu um dia gostaria muito, se Deus assim me permitir, de na hora que o meu neto ou bisneto olhar pra mim e falar assim: vovó, você tá velha, hein? Eu poder olhar pra ele e falar assim: não, eu fui uma jovem que deu certo. Então essa é a mensagem que eu tenho pra vocês. Idosos, vocês foram jovens que deram certo, tá? O meu abraço, o meu carinho pra todos e um ótimo final de semana.